Vamos começar o nosso programa falando de Flamengo e São Paulo. Existe alguma possibilidade, André Kfouri, real, vamos falar assim, tá? De acontecer uma catástrofe lá no Rio de Janeiro e o Flamengo perder essa classificação? Uma catástrofe para quem? Bom, tem que ser pro Claro que existe. Flamengo. Claro que existe possibilidade, Marcela. É futebol. A gente tem conversado sobre isso aqui há muito tempo. A possibilidade é pequena, mas ela existe. É preciso jogar. Quando o Rogério diz, a gente vai lá com o melhor time que a gente puder levar para tentar, não está escrito em nenhum lugar que é impossível, é porque o futebol permite que esses objetivos sejam alcançados. Ontem o Gustavo falou alguma coisa nesse sentido aqui, eu também disse, o futebol nos mostra coisas que a gente não achava que iam acontecer com muita frequência. A minha opinião, a minha impressão é que o São Paulo não vai se classificar, mesmo que faça um excelente jogo, mesmo que o time que seja escalado pelo Rogério, que certamente não será o melhor que o São Paulo pode fazer neste momento, porque existem outras preocupações e o elenco não comporta, né, esses jogos todos. O São Paulo ficou em 3 frentes, permanece, né, em 3 frentes, pelo menos até esse jogo contra o Flamengo, porque a final da Copa Sul-Americana está garantida. Sem ter elenco para isso, sem ter elenco com qualidade e principalmente quantidade de jogadores para manter nível quando a comissão técnica precisa variar. Então, eu não acho que vai acontecer, não acho que o São Paulo vai se classificar, mas é preciso jogar. Se o Flamengo tivesse invertido um pouco a maneira de ver as coisas a partir de um certo momento em relação ao Campeonato Brasileiro e, digamos, viesse nas últimas rodadas do Brasileirão usando o seu principal time, deixando para correr certos riscos, tanto na Copa Libertadores, quando tinha vantagem de 4-0 contra o Vélez, como na Copa do Brasil, com essa vantagem de 3-1 sobre o São Paulo, talvez a gente pudesse falar aqui que o percentual seria um pouco maior. O Gustavo falou 90-10, eu acho que é 90-10, se você estiver interessado em números percentuais. Eu gosto de números. Eu acho que é isso aí. Eu coloco 96,4. Mas não, né? Ao contrário. O Flamengo... Não, o Zupac disse ontem 99... Não, 90-10. 90-10? Quem foi que falou 99? Você, no seu subconsciente. Então. Só para concluir, o Flamengo, como todo mundo viu e sabe, vai tratar esse jogo como a prioridade, com seus principais jogadores, a principal escalação, todo mundo descansado para jogar com o São Paulo, mesmo com essa vantagem de 2 gols. Zupac, a sensação que eu tenho, queria saber se você compartilha, é que o Rogério Ceni, se pudesse, nesse jogo do Corinthians e jogo do Flamengo, teria escalado mais força, talvez contra o próprio Corinthians do que contra o Flamengo, que era impossível, porque era 1 dia e meio em relação à Sul-Americana, não por achar que já foi para o brejo, mas pela necessidade de reagir no Brasileirão. Como é que você acha que ele está nessa divisão de Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão e, como disse o André, não tem elenco para tudo isso? Eu acho que é uma questão entre razão e emoção. E aí eu acho que a razão justifica um olhar como você sugere. Mas o futebol ele não é só razão, né? E a gente está falando de um clube do tamanho do São Paulo, né? E assim, eu não sou adepto a discutir futebol por peso de camisa. Não gosto desse papo de que a camisa pesou, o time ganhou. Eu fujo desse tipo de análise o tempo inteiro. Mas você não pode negar que os clubes têm tamanho, né? E a gente está falando de um clube do tamanho do São Paulo em uma semifinal de um campeonato em que ele nunca venceu. E a gente está falando de um cara que comanda esse clube, Sim. que é um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro, que é o maior nome da história desse clube, e que sempre teve cravado na sua carreira de jogador, principalmente, a obstinação pela vitória, um cara obcecado por ganhar, por performance. E esse sempre foi o Rogério Ceni. Então, mesmo que a razão mostre que o São Paulo tem pouquíssimas chances, eu não vejo como o Rogério Ceni, técnico do São Paulo, encarar uma semifinal de Copa do Brasil com um olhar de desdém, por mais que a situação seja complicada. Então, assim, sinceramente, eu não sei se o Rogério pudesse escolher livremente se ele priorizaria forças para o jogo contra o Corinthians em detrimento ao jogo de amanhã. Porque o São Paulo tem chance de passar pelo Flamengo. A chance é muito pequena, me parece muito pequena, mas, assim, é claro que não é o mesmo Flamengo na prática, mas o Flamengo, ano passado, foi eliminado na Copa do Brasil na semifinal pelo Atlético Paranaense dentro do Rio de Janeiro, né? Isso aconteceu. Sabe, isso pode acontecer. O São Paulo pode encaixar um jogo como encaixou no jogo de ida e fazer os gols que não fez quando estava 0-0. E aí o jogo é outro. E acontecem eventos mais aleatórios, mais sortidos. É um jogo que mudam a narrativa. Então, é claro que é praticamente impossível.
mas não dá para um clube como o São Paulo, para um time treinado por uma figura como o Rogério Ceni, entrar derrotado em uma semifinal, entrar achando que não vai dar. Eu acho muito improvável que o Rogério pense em trabalhar esse jogo de uma maneira diferente do dá para fazer. É possível, tem que ser um jogo perfeito, mas dá para fazer. E o São Paulo tem que entrar com esse pensamento. Tem só mais uma coisa, uma certa forma de olhar para a temporada do São Paulo, e assim, pode parecer contraditório o que eu vou falar, mas a temporada ela se modificou, ela se transformou na noite em que o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Sem dúvida. Esse é o resultado inesperado. Ah, mas é clássico? Sim, é clássico. O São Paulo, ao longo dos últimos anos, soube enfrentar o Palmeiras. É verdade. Mas não se discute a distância entre as equipes do ponto de vista técnico, nível de competição e principalmente, é óbvio que é só olhar aquilo que conseguiram nessas últimas temporadas, né? O São Paulo e o Palmeiras. Então, o resultado normal daquele encontro era o Palmeiras passar. O São Paulo ficaria em 2 competições, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Eu me arrisco a dizer que se o resultado normal tivesse acontecido, a classificação do São Paulo hoje no Brasileirão seria melhor do que é, e a campanha na Copa Sul-Americana teria acontecido da mesma maneira em relação a resultado e talvez até com mais jogo, com mais desempenho. O São Paulo provavelmente também estaria na final. Não haveria um prejuízo dos objetivos na Copa Sul-Americana. A questão é que o São Paulo se classificou. Em se classificando, tem que tratar a competição com a importância que ela merece. É um título que o São Paulo não tem. Veio o Flamengo pela frente e é preciso encarar. Vamos fazer o seguinte, essa semana tem uma curiosidade em relação à Copa do Brasil para Flamengo e São Paulo e Brasileirão, porque no fim de semana, coisas do futebol, né? Quando dá o encaixe. São Paulo pega o Ceará e as campanhas são idênticas. 13º do 14º, e aí 31 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 5 pontos acima do Z4. E o São Paulo se afastar do Z4. Como é que você balanceia esse Copa do Brasil versus Brasileirão no fim de semana? Não, é importante para os dois o jogo do final de semana, né? Porque o São Paulo, a missão do São Paulo no Brasileiro é não correr riscos. Mas é claro que é muito importante para os dois o confronto. Eu, sinceramente, não acho que o São Paulo vai correr risco no Campeonato Brasileiro, mas é o tipo de torneio que já mostrou que não dá para brincar, né? Então, assim, o insucesso na missão Brasileirão para o São Paulo vai trazer muito mais prejuízos do que o insucesso. Sabe que vai ser improvável, tal qual é improvável perder a vaga para o São Paulo amanhã. No caso do São Paulo, a cada revés do Campeonato Brasileiro, com vitória dos concorrentes, o que eu trato como improvável passa a ficar mais perigoso para o torcedor. Então, acho que por esse ponto de vista, por esse prisma, o compromisso do final de semana para o São Paulo, ele é mais importante ou ele é mais perigoso. Pois é, a gente falou muito no ano passado, inclusive eu acho que eu escutei algumas vezes o Pac falando que o Grêmio não cairia. Eu falei muitas vezes. E a gente achava que não ia cair, o negócio foi se complicando e aconteceu o que aconteceu. Eu pergunto a mesma coisa para você, André Kfouri. Qual é o jogo mais importante para as duas equipes? É essa semifinal, que está mais ou menos decidida, digamos assim, para o Flamengo, com essa super vantagem, o São Paulo vai ali e vai ver qual é. E no fim de semana que tem um São Paulo querendo ficar ainda mais longe dessa zona de rebaixamento, quer já não deixar isso para trás. São importâncias bem distintas, né? Por óbvio. Só que eu acho que o Campeonato Brasileiro, por mais que não valha a pena ser campeão da Sul-Americana na mesma temporada em que você é rebaixado para a Série B, então se a decisão fosse minha e se isso fosse possível, eu sempre escolheria, é ridículo falar isso, né? Mas eu escolheria permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro e não ganhar nada. Nem é ridículo, porque o Atlético Goianiense tinha outra escolha. Né? Inclusive o presidente falava diferente, falava que preferia vencer uma Sul-Americana a permanecer na Série A. Eu não concordo com esse raciocínio, nem no caso do São Paulo, nem no caso do Sport, nem no caso do Fortaleza, que correu algum risco durante o período da Copa Libertadores. Eu acho que para times que têm ambição e para times que têm tanta história, aí no caso desses 3 times são situações diferentes em relação à trajetória deles ao longo dos tempos, mas você estar na Série A do Campeonato Brasileiro é o que te permite sonhar e alcançar coisas. Quando você cai, você dá vários passos para trás em qualquer que seja o seu projeto. Então, para mim, as coisas são bem divididas. Mas no Campeonato Brasileiro ainda há um bom número de rodadas para você buscar os pontos que são necessários para você ter essa tranquilidade. A situação seria muito diferente se nós já estivéssemos no final do campeonato e o São Paulo estivesse ali correndo risco, 3, 4 pontos da zona do rebaixamento. Aí eu acho que seria uma dividida mais
mais pesada. Nesta semana, o jogo mais importante, ainda que a vantagem do Flamengo seja muito grande, não só no placar, mas na parte técnica do confronto, esse é o jogo que vale uma vaga na final de uma Copa, e uma Copa que o São Paulo não tem.